Aqueles que estão na luz, no Emanuel, Messias, têm vida dentro de si mesmo. No livro de João, o apóstolo, em seu capítulo 1, nos fala a respeito do verbo da vida, aquele que veio como luz no mundo, e também nos fala daquele que veio para testificar da luz, João Batista. No seu capítulo 1, versículo 4, o apóstolo nos diz que no Messias estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra que o Messias é a ressurreição e a vida? Disse-lhes Emanuel: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Em João, capítulo 5, versículo 26, o mestre também fala um pouco a esse respeito. E diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E assim, meus irmãos, como o Pai e o Messias têm vida em si mesmo, da mesma maneira, os discípulos do Messias, aqueles que vivem verdadeiramente a palavra do nosso Pai, também ganham vida dentro de si. Porque o Mestre é o pão, o alimento, o verdadeiro ensino que foi enviado pelo Pai, descido do céu, para dar vida a todo aquele que crê e for batizado, ensinado, conduzido por ele. E para ganhar vida, precisamos nos alimentar das palavras do Messias. Em João, capítulo 6, versículo 53, o Messias diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, o pão, o vinho, as suas palavras, não tereis vida em vós. Então aqui está a resposta para obter vida, só seguindo a verdade do nosso Pai. Então, se você se alimenta do pão, você ganha a vida. E se você ganha a vida, você também se torna luz para os homens. Porque assim como o Pai e o Messias são um, sejamos um também com eles, no mesmo entendimento, nas mesmas ações. Em João, capítulo 17, versículo 21, o Messias diz: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo, as pessoas creiam que tu me enviaste, Emanuel. Mas, continuando o capítulo 1 de João, ele também nos diz que a luz resplandeceu nas trevas, confirmando aquilo que já havia sido dito pela boca do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2 do livro de Isaías, que também foi confirmado pelo próprio Messias. Em Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz: o povo que estava assentado em trevas, no engano, na mentira, iniquidades, viu uma grande luz.
a verdade revelada, o Verbo, o Messias, que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, o Espírito da verdade. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a condenação seguindo passo a passo, sendo enganados. Por isso também foi necessário o Messias vir revelar a verdade, o Pai justo que o mundo não conheceu. A luz raiou, as trevas, o engano, a mentira desapareceu. O oculto lhes foi revelado, o entendimento lhes foi aberto. Em João, capítulo 12, versículo 46, o mestre diz que ele veio como luz ao mundo, para aquele que crer nele não permaneça nas trevas, na mentira. Em João, capítulo 8, versículo 12, o mestre também diz que ele era a luz do mundo, e aquele que segue a ele não andarás em trevas, mas ganha a luz da vida. E se a vida está nele, em suas palavras, que ilumina aos homens, que dá entendimento, aqueles que não seguem a sua palavra, que estão nas trevas, continuam no engano, preferem seguir uma religião, um homem como guia, um falso pastor. Essas pessoas estão mortas, não têm a vida dentro de si mesmo. Mas continuando, João capítulo 1, versículo 5, essas pessoas que vivem no engano não compreenderam ao Mestre. Eles não compreendem por ser carnais, terrenos. E as palavras do Messias são palavras de espírito e vida. Em João, capítulo 8, versículo 43, o Mestre diz: porque vocês não entendem a minha linguagem, não compreendem, porque não podem ouvir a minha palavra. Então, meus irmãos, aqui está confirmado que as trevas são os religiosos. Isso acontece porque eles ouvem a palavra de má vontade e não são humildes para tentar compreender e se converter ao Pai. São mentes, entendimentos endurecidos, terra dura. Por isso que o Messias falava por código, por parábola, com os seus discípulos, para que esses iníquos não compreendessem. Em Mateus, capítulo 13, versículo 15, o Messias diz a respeito desse povo, confirmando aquilo que o profeta Isaías também já havia dito. Porque o entendimento deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o entendimento, e se convertam, e eu os cure. Eles são os doentes espirituais. São convertidos a uma religião, viajam por vários lugares, em busca também de fazer novos convertidos, mas não se convertem ao Pai de fato. Não se arrependem porque preferem as honras dos homens. O discípulo Estevão também disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de entendimento e de ouvidos, vós sempre resistem ao Espírito da verdade?
Assim vocês são como os vossos pais. Rejeitaram o Messias, a luz. Rejeitaram os ensinos dos profetas. Rejeitaram a João, que veio testificar da luz. Rejeitaram o batismo, o ensino de João, o convite ao arrependimento para receber a verdadeira água, o Messias. Em Lucas, capítulo 7, versículo 29 e 30, o Messias fala a esse respeito, que todo o povo que ouviu a João e os publicanos, tendo sido batizados por João, ensinados por João, justificaram ao Pai. Mas os fariseus, doutores da lei, religiosos, rejeitaram o conselho do Pai contra eles mesmos, não tendo sido batizados, ensinados por João. Em João, capítulo 1, versículo 9 ao 10, o apóstolo João diz que ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem, aqueles que creem. Estava no mundo, o universo foi feito por ele, a palavra, mas o mundo, aqueles que vivem focados neste reino da terra, não o conheceu. E isso é confirmado em Lucas, capítulo 22, do versículo 66 ao 67. Ali, os religiosos indagaram se o mestre era mesmo o Messias, não conhecendo o Filho do Pai. Continuando, João 1, versículo 11, o apóstolo diz que o Messias veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem não recebeu ao Messias, senão aqueles que viviam em uma religião? Em João, capítulo 5, versículo 43, ali o mestre fala para essas pessoas que ele veio em nome do Pai, Emanuel, mas eles não receberam. Se outro viesse em seu próprio nome, Jesus Cristo, um nome sem profecia, a esse os religiosos aceitariam. Nada mudou, meus irmãos. Realmente, o que o Messias falou se cumpriu. Eles recebem o filho da perdição e rejeitaram e continuam a rejeitar o Emanuel, aquele que veio em nome do Pai. Eles não receberam o Espírito da verdade. Isso é confirmado em João, capítulo 14, versículo 17, em que o mestre diz que o Espírito da verdade, o mundo, aqueles que vivem na desobediência, não pode receber, porque não o vê e não o conhece. No versículo 12 do capítulo 1 de João, continuando, diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos do Pai, aos que creem em seu nome, Emanuel. E quem recebeu ao Messias, senão aos seus discípulos? Em João, capítulo 17, versículo 25, ali o mestre diz que o mundo não conheceu ao Pai justo, mas ele conheceu o Pai e também fez o Pai ser conhecido dos seus discípulos, porque os discípulos conheceram que o Pai enviou a Emanuel. Ainda no capítulo 14, versículo 11 de João, o Messias diz que o Espírito da verdade os seus discípulos conhecem, porque ele habita conosco e está em nós, na nossa mente. Os discípulos fazem parte dos humildes,
E os humildes se tornaram filhos do Pai, porque nasceram dele, do Pai. No capítulo 1, versículo 13 de João diz que esses foram o que não nasceram da carne ou do sangue, nem da vontade do homem, mas do Pai. Quem está nas trevas não tem vida. Portanto, saiam das religiões, saiam da Babilônia, saiam da morte para a vida. Para finalizar, eu vou ler João capítulo 5, versículo 25. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Pai, e os que ouvirem viverão. Sai da morte para a vida.